garantindo ao banco BTG Pactual de André Esteves a liderança inquestionável no mercado de infraestrutura de dados para as próximas décadas. Então, garantindo ao banco BTG Pactual de André Esteves a liderança inquestionável no mercado de infraestrutura de dados para as próximas décadas. Então, você veja, meu querido amigo João Belucci, que enquanto, lá na Sabatina, o Messias falou assim: quando eu vi o 8 de janeiro, eu peguei a petição e fui lá. Moraes, olha, estão cometendo crimes. Prenda-nos, ó, Xandão, prenda-nos. E foi ele também que começou a colocar no toba do povo, né, para pagar, né, o prejuízo das depredações, etc. e tal. Agora, você me fala o seguinte: fez esse estardalhaço todo para receber 27 milhões em danos materiais reparáveis. Mas participou, não é, dessa jogada do governo federal e abriu mão de 80 bilhões. Dinheiro que poderia estar no caixa brasileiro. Olha que homem santo. Ele é muito santo, né, Pavinatel? Ele chegou até numa hora na... Vamos dar uma salva de palmas pro Messias. Gênio. Gênio. Grande jurista. Gênio com J, exatamente. Para você ver como o Estado brasileiro ele é sedutor, né, para negócios. Por isso que muita gente almeja chegar lá. E quando chega, você vê que é difícil alguém sair, né, do Estado brasileiro. A gente lamenta muito que os advogados públicos, pelo menos na minha visão pessoal, tenham honorários de processos, né, porque os advogados públicos têm honorários. Não vejo muito sentido se você é um funcionário do Estado, você recebe o salário. E a AGU tem honorários, não só a AGU, entre outros advogados públicos. E o Messias e outros ali da AGU recebem muitos honorários. Esses honorários, inclusive, que o Gilmar Mendes chegou lá atrás a criticar na época da Lava Jato. Falava que como que pode advogados públicos receberem umas boladas de honorários. Só do Messias já havia, conforme as notícias, mais de 700 mil reais. E parabenizar o Cláudio Dantas, essa matéria realmente é excelente, ela é muito detalhada. Ele menciona esse ponto que é muito fundamental, né? Ninguém saberia em tese, são acordos feitos pela AGU, o TCU participa, grandes grupos empresariais e acabam pegando fatias do mercado brasileiro por negociações absolutamente esquisitas. E aí você vai ver quem está na ponta. É o Messias pela AGU, é o Bruno Dantas, indicado pela Dilma, lá, MDB, Renan Calheiros, enfim, lá pelo TCU, o Poder Executivo, grandes bancos, então assim, tudo é muito esquisito, né, a história do 5G, conforme a denúncia do Cláudio Dantas, uma série de equipamentos, né, de rede, de fibra, ele até denuncia que uma dessas empresas hoje seria uma espécie de monopólio dessas, vou chamar canaletas, porque eu sou leigo no assunto, mas onde passaria ali, por baixo da terra, as fibras, né, fibras, cabos de internet, enfim, evidentemente que não é canaleta, esqueci o nome ali, mas você tem um canal ali subterrâneo onde passam os fios e você teria uma empresa quase de monopólio que de alguma forma acabou surgindo desse enrosco, AGU, TCU, Messias, Bruno Dantas, grandes bancos. Então tudo cheira muito mal e extremamente... AGU, TCU, tudo tem cheiro de... Tudo tem um cheirinho bem estranho. E o Messias é o rei do acordo, então, e estranhamente, né? Ainda bem que apareceram essas informações. Uma pena que não apareceram antes. Talvez a derrota teria sido ainda pior, ou ele tentasse até adiar. Porque o Lula, em verdade, é o grande amigo dos bancos, né? Os bancos nunca lucram tanto quando há o petismo no poder, ao contrário do que se alega, né? Ele é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. A mãe dos ricos, dos bancos, efetivamente, que ele sempre critica, né? Você às vezes até tem pontualmente a Gleice Hoffmann, o outro ali, criticava o Campos Neto no Banco Central. Agora o Galípolo, mesma política econômica, eles agora não criticam tanto, ou falam que é culpa da gestão anterior, quando possível, no Bolsonaro. Então tem aquele Lula que ele verbaliza, né, e o Lula real dos seus atos, que é esse Messias na AGU, Bruno Dantas, esses acordos esquisitíssimos que precisa explicar. A gente espera que haja uma oposição e instituições para investigar, porque acontece muitas coisas que a gente vê, Pavinato, cada absurdo igual esse, e as instituições brasileiras, MP, AGU, Defensoria, onde estão esses órgãos, mesmo os juízes, né, os juízes promotores, quando falam, é sempre
né, aquela, né, garatuja, vamos por assim, no sentido de, olha, eu respeito muito o meu par aqui, institucional, como você gosta, como você sempre mesmo diz, mas não faz a crítica pontual. Falei, isso é um escândalo, Era para o Messias e o Bruno Dantas estarem dando explicações no Congresso nesse instante sobre esses acordos bilionários que passaram parte do patrimônio do erário, né, da União para grupos privados, Pavi. Agora, o Caivano, também há que se lembrar, nessa toada toda, que partiu do próprio Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que segundo, eu não lembro qual artigo, mas acho que é o artigo 132 da Constituição, também teria que ter notável saber jurídico, mas ele não tem. Partiu dele lá atrás, desde 2023, quando ele assumiu o seu posto, a orientação aos procuradores da União para não persecução contra empresas e entidades por suspeitas em crédito consignado, Exato. por suspeitas dos desvios de aposentadorias e pensões. Partiu de que homem de Deus é esse? Exatamente, Pavinato. Muitíssimo bem lembrado, porque isso trata do desvio de verba das pessoas que eu considero mais vulneráveis no país. Aquelas pessoas que não têm condição de ter um advogado, de fazer uma consulta com alguém que minimamente, muitas vezes, né, possa informá-las o que foi do seu holerite, o que está lá no quadro de dados, o que foi descontado, ela não consegue perceber. E pessoas, como a gente já viu casos, que de tantos descontos, aconteceu na Bahia, recebeu R$56. Porque a pessoa vai pegando o empréstimo consignado, porque está lá à disposição. E isso, na verdade, são desvios da própria verba, daquilo que deveria ser emitido para ela, entregue a ela para a sua subsistência. E desculpe o que eu vou dizer, mas mal e porcamente. Porque quem é no Brasil que sobrevive com um salário mínimo? Às vezes recebe de pensão menos que um salário mínimo. Então, muitíssimo bem lembrado. E aí eu vou juntar tudo isso para dizer aquela frase que eu gosto, né? Aquela pergunta. Quem poderia imaginar que tudo isso fosse acontecer, não? Incrível, ninguém. Não, na verdade todo mundo sabia. Eram favas contadas. De novo, né? Vou lembrar o Emílio Surita. Era carreta furacão. E ele estava ali, ó. Só dizendo, vem para cá, mais para cá, conduzindo a carreta. E liberou aí 80 bilhões, como a matéria do Cláudio Dantas nos traz, e parabéns também a ele. E ele vai, a carreira realmente do Messias é meteórica, né, Pavi? Ele foi de sous-chefe da... que é isso? Sous-chefe Que é isso? da Casa Civil da Dilma. Ele não era nem vice, nem nada, ele era sous-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff. Depois Ele falava, quero falar com o chefe, não com o exatamente. Eu achei que foi meteórica a carreira dele, porque ele ia metendo louco. Também, né? Eu também acho que sim. Mensageiro dilmático a despachante cartorário para viabilizar esse desvio de 80 bilhões. Não dá, obviamente eu fui irônico, não é uma carreira meteórica. É criminosa. É assim que deve ser colocada, porque é desvio de erário público, desvio do patrimônio público, enquanto fazia o que você disse, que prendia ou pedia para prender os opositores do regime, porque isso é um atual regime. E aí, só para finalizar, Pavi, você percebe que, ou percebeu que o Dilma desinelegibilizado, o Lula, não citou o Alexandre de Moraes para culpar? Quem é que ele chamou de filho da puta? Quem que ele chamou de só em alemão? Não foi eu. Foi o Everton, o ministro da Justiça. Foi o Wellington. Foi o Wellington, o Moraes ou o Alcolumbre, que ele chamou de... Pra mim foi o Wellington. Foi o Wellington. Eu acho que ele... Parece o demônio da Tasmânia, né? Parece. Aquele da caverna lá também falava assim, Capitão né? Caverna. Capitão Caverna. Filho da puta! Filho da... E aí ele tenta, né, obviamente, de maneira retórica, né, lançar aí a Simone Tebet como uma alternativa para colocar, como você disse, né, lançar a carta, o Zap. Ah, é mulher, vou indicar uma mulher, né? E infelizmente eu acredito que isso não vai nem avançar, é só para tirar o foco do que está acontecendo. E quanto a São Paulo, que você tem toda a razão, eu tenho ouvido você dizer, e não sem propriedade, mas não sei se você acompanhou, que a Marina já foi ejeitada, né? Já foi ejetada.
Mas vai ser o Márcio Franças. Então, o Márcio França é o que tem a maior capacidade, até porque manda no PSB, mas aqui em São Paulo ele não se elegeria nem para síndico de um prédio. Então, não imagino, vai ter um outro nome que vai aparecer, porque ele é muito rejeitado. Talvez a Tebet, apesar de nem de São Paulo ser, é capaz de conseguir mais voto do que... Não se pode confiar muito em pesquisa passeado nesta altura do campeonato. Exatamente. Mas se a eleição fosse hoje, o ranking tá a Tebet em primeiro, o Márcio França em segundo, em terceiro está o Derrite, E em quarto, Salles. em quarto Salles, em quinto qualquer um, e em sexto o André do Prado. É isso aí. Né? E é este o candidato que a direita vai lançar em cortesia a Simone Tebet e ao Márcio França. Que o Valdemar para lançar, né? Vamos deixar claro aqui, mas é isso na mesmo. última pesquisa, na última eleição para o Senado, o Márcio França ficou em primeiro na pesquisa até a última pesquisa. Exato. E depois desapareceu. Desapareceu. Exato. Um passe de mágica. Ele reapareceu num ministério inventado, Eu fico né? preocupado também, porque daí vai que a gente elege. Aí fala assim, mas o André do Prado agora ele está apoiado pelo Eduardo Bolsonaro. Bacana, está apoiado pelo Bolsonaro, vamos eleger. Não se esqueça que o astronauta também foi apoiado pelo Bolsonaro. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. Ele tá... É um senador que vive cagando. Tá no banheiro, né? Tá no banheiro. Ele marca a presença. Votação da recondução do Paulo Gonet. Ele fala, marca a presença e não vai votar. A coisa do Messias, ele marca a presença e não vai votar. Aí depois olha para a nossa cara de papelão e fala o seguinte, não votar é votar. Então vai se lascar. Para que gastou passagem para ir para Brasília? Que tá super barato, né? Não se posicionar. Então fique em casa. Se posicionar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Pavi. Você acha que o André do Prado é confiável a ponto de... E confiável aqui, genericamente, tá? Eu não o conheço, então não posso avaliar a pessoa, mas é confiável para a direita a tal ponto de permitir que o Eduardo seja suplente e assuma posteriormente o cargo? Vamos lá, você confiaria no Valdemar Costa Neto para o cargo? Não. Então são vasos comunicantes. Perfeito. Então se você acha que o Valdemar faria isso, legal. Ok. Agora, se você não acha... Eu acho que não. E eu também, é a minha opinião, né? Pelo histórico que o André do Prado, ele é pelista. Pelista são pessoas do PL, né? Ele é pelista. Ele é caçabista, Ele é pelista desde 93, 94, meados dos anos 90. Ou seja, ele é pelista desde que o PL foi governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1 e governo Dilma 2. Esse é o André do Prado. Agora, num passe de mágica... ele vai virar num passe de mágica num passe de mágica só para se eleger. Vai ser uma nova Soraya Trambique. São Paulo vai passar mais 8 anos sem senador. Na direita não faltam nomes que entraram e mudaram, né? Eles entraram no jogo e mudaram. Trans, né? Na direita não falta trans, né? Trans. Os direitistas. Enfim, é ideologia de ideologia. E na semana passada, durante sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu o deputado federal Gustavo Gayer, do